Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria mais uma vez poder falar contigo, estar junto a você. E é bem assim que eu me sinto, sabe? Muito próximo, especialmente depois que venho recebendo tantas mensagens amorosas, carinhosas nos meus canais de comunicação, quando eu encontro também amigos, pessoas queridas que me dizem, contam histórias, narram experiências e escutas que fizeram do que outras pessoas falam. Então tem sido uma experiência que, sincera e honestamente, eu não imaginava que fosse tão rica, embora sabendo a grandeza do amor de Deus e o inesperado do que Ele prepara para nós sempre quando nós damos um passo consciente em direção a fazer a sua divina vontade. As surpresas de Deus são imensas, mas Ele tem sido superabundante. Então, quero agradecer muito a você nesse dia tão especial, que é um sábado, dia que a igreja dedica um olhar, uma atenção, um carinho muito especial à Nossa Senhora, a Virgem Mãe, que ela mesmo seja assim aquela que, cobrindo-nos com o seu manto, prepare para nós uma tenda de amor, para que possamos acolher o Evangelho do seu Filho. Que o Espírito Santo de Deus seja essa fonte de comunhão entre nós, que ele faça com que você perceba, sinta, experimente graças abundantes de Deus na sua vida. Aquela graça mais necessária, aquela escuta mais profunda, aquele sentido mais essencial para a sua vida, que ele te ofereça esse dom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 23 e os versículos são de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm a autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, não sei se você observou, mas é nítido que Jesus tem esse discurso, elabora esse discurso em dois momentos. Em um momento, ele alerta os que o escutam para que não sejam como os mestres da lei e os fariseus. Mas logo imediatamente, ele volta o olhar e a atenção não para eles, não para aqueles, mas para os que estão ali escutando eles, para os seus discípulos, portanto, para nós. E aí é muito importante a gente estar atento a esta dimensão desse evangelho. Muitas vezes nós olhamos
para o outro, mas nos esquecemos, nós sabemos, de olhar para nós mesmos. Então, de fato, é preciso tomar muito cuidado com toda forma de fé que preze prioritariamente a aparência em detrimento da essência. É preciso que nós estejamos muito atentos para uma experiência de fé em Jesus Cristo absolutamente essencial, fundamental, e que seja leve, para que o outro faça um gesto de adesão, tenha uma atitude de adesão muito livre, muito espontânea, e que possa experimentar isso sem nos colocarmos no lugar daquele que é o sentido de toda a fé, que é o próprio Deus. Por isso Jesus nos alerta para que se por um lado não imitemos o que fazem os mestres da lei e os fariseus, por outro lado não sejamos nós também assim. E por isso nunca devemos deixar nos chamar de mestre, nunca devemos nos deixar chamar de pai, nunca devemos deixar que nos chamem de guias, e devemos nos humilhar. É aquela atitude de João Batista. Eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a nossa atitude, constantemente. E quando nós nos humilhamos para que Jesus seja exaltado, quando nós nos humilhamos para que o foco da nossa vida não esteja sobre nós, mas sobre Ele, e assim sejamos exaltados segundo uma lógica do reino de Deus, segundo uma perspectiva de reino de Deus que foge de todo horizonte de sucesso humano, que foge de todo horizonte de satisfação. Por isso, não abdica da dimensão profética da própria existência, não abdica de dizer a verdade, estar em sintonia, ser honesto consigo. Então, quando nos deixamos interpelar por essa palavra de Jesus Cristo, nós inevitavelmente nos tornamos mais cristãos, porque nos colocamos no lugar do servo como ele se colocou, porque ele pode falar com autoridade sobre isso, porque ele se colocou no lugar do servo, e o servo, apontado por Isaías, o servo até dar a sua última gota de sangue para nos salvar. Ele pode nos lembrar dessa dimensão do serviço, porque ele, por primeiro, foi assim. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus neste sábado, que, como eu disse antes, nos lembra Nossa Senhora, ela também serva do Senhor. Peçamos a Deus que nos dê essa graça de viver com humildade a nossa fé, com singeleza a nossa fé, sem nenhuma forma de aparência ou exterioridade, mas com uma profunda autenticidade nas coisas de Deus. Seja feliz, viu? E não se esqueça que amanhã é domingo, domingo é dia do Senhor. Não deixe de ir, de participar da Eucaristia na sua comunidade de fé, de participar da sua experiência de fé. Não deixe de encontrar os seus irmãos de comunidade. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus te ajude, minha irmã. Um grande abraço e receba a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.